Transmissão pelo Facebook. Você participa com a gente pelo 3328-7666. A gente tem o prazer de receber aqui no estúdio hoje, para um bate-papo, a doutora Jamile Nicanor. Ela que é médica hematologista, faz parte da equipe do IMOBA, que é esse centro de referência aqui no estado, né, para todas as doenças. A gente sempre lembra do IMOBA na área de doação de sangue, coleta de sangue, mas o IMOBA é muito mais do que isso. Inclusive, tem um apoio aí, uma ajuda nas pessoas com hemofilia, que é um distúrbio da coagulação do sangue. E é sobre isso que vamos conversar. Bem-vinda mais uma vez, Jamile. Obrigada. Então vamos falar um pouquinho sobre hemofilia, que é uma doença que é uma doença que é importante a gente falar, porque é pouco falada às vezes e muitas vezes tem estigmas, medos e receios com relação à doença. Então é uma doença genética, né, hereditária, que é transmitida geneticamente, a gente já nasce, o indivíduo já nasce com alteração, que é caracterizada pela diminuição de uma proteína que faz a coagulação do sangue. Quando essa proteína é o fator 8, a gente fala de hemofilia A. Quando ela é o fator 9, a gente fala de hemofilia B. Então, com a diminuição dessa substância, desse fator da coagulação, o indivíduo ele corre risco de ter maior sangramento, um risco maior de sangramento. Esses sangramentos podem ocorrer após algum trauma, por exemplo, cair, bater o joelho, bater em algum lugar, tive um acidente, ou fez um procedimento cirúrgico, extração dentária, por exemplo, ou pode ocorrer espontaneamente, quando ele está sentado assistindo TV, mexeu a perna de um jeitinho que não causaria sangramento em outro indivíduo e causa um sangramento principalmente articular. Normalmente as pessoas, elas descobrem rápido, ou seja, esses sinais que você falou ficam claros ou muitas vezes pode passar despercebido? Essa é a grande questão. A hemofilia, você pode ter sangramentos principalmente articulares, capitários, né, abdominais, ou musculares, são os hematomas. E muitas vezes, como não são sangramentos às vezes visíveis, eles podem ser confundidos com outras doenças, como reumatismos ou artrites mesmo, ao longo do tempo. Geralmente ocorre, como é uma doença genética, já vai se manifestando desde pequenininho, das crianças, então é mais visível. Tá? E depende também do grau da hemofilia. A hemofilia ela é classificada de acordo com a quantidade de fator que a gente tem no sangue. Então ela pode ser grave, quando ela tem menor que 1% de fator no sangue, ou ela pode ser moderada, quando a gente tem de 1 a 5% desse fator, da quantidade desse fator no sangue, mas ela pode ser leve, quando a gente tem de 5 a 40%. Então esses indivíduos que têm hemofilia leve, muitas vezes não manifestam sangramento espontâneo, como nos graves, nos que têm hemofilia, apresentam hemofilia grave. E aí pode passar muito tempo, como reumatismo ou outras doenças. Mas o fator hereditário, né, da hereditariedade, ele é importante. Então, famílias, pessoas que já têm na família alguém com essa doença, vai ficar mais atento, geralmente é isso. Com certeza. Então, mas aí é que está outro ponto interessante da hemofilia. 70% dos casos, eles são transmitidos hereditariamente. Então, a mãe, geralmente, é portadora. Mas a gente tem 30% que pode ser espontâneo, um caso que a gente chama caso de novo. Ele surgiu a mutação naquele paciente. Então, quando olhamos a família, não tem outros casos. Até o irmão do paciente não vai ter também hemofilia, só ele. Então, esse que a gente tem que prestar atenção, porque a gente não vai ter essa história de sangramento. 3328-7666 é o telefone de contato aqui para o programa Saúde no Ar. Nós estamos falando de hemofilia. Quais são os sinais de alerta? A doutora Jamile já colocou aqui pra gente. As causas são hereditárias, causa hereditária. Esses sinais também, quando você tem a comprovação, Jamile, como é fechado o diagnóstico, vai observando que aquele sangramento não tão comum, como você disse, não seria igual para outra pessoa que não tivesse a doença. E isso começa a chamar a atenção, né, de quem está próximo. Pode aparecer logo cedo, na infância, na adolescência. Em que momento da vida fica mais claro que a doença está presente? Pois é. Então, a primeira coisa para o diagnóstico é a gente pensar. A gente tem que se pensar tanto para os familiares quanto os profissionais de saúde, de uma forma geral, não só médicos. Então, geralmente, os sangramentos, eles ocorrem nos primeiros 2 anos de vida, principalmente quando aquela criancinha começa a engatinhar, né?
que aí bota o joelhinho no chão, cai, tenta levantar, cai, e aí começa a ter sangramento na articulação do joelho, que são chamadas as hemoartroses, os hematomas, principalmente na região de bumbum, porque cai de bumbum, né? Então a mãe fica preocupada, e até quando tem vacinas, principalmente aquelas vacinas que a gente chama de intramusculares, que não tem o preparo adequado, toma vacina intramuscular e pode ter sangramento. Uma outra questão comum é quando vão se pedir os primeiros exames da criança, a criança tem dificuldade de punção da veia, né? Então, às vezes, quando punciona, começa a sangrar, e um sangramento que não para, um sangramento além do normal. Então, esses são sinais de alerta para levar a pensar na doença e aí fazer os exames de triagem para avaliar se tem um distúrbio da coagulação e depois diagnosticar qual distúrbio de coagulação é e se é hemofilia, para encaminhar para um centro adequado, que no caso daqui do estado da Bahia é o Hemocentro ou Hemoba. Distúrbio da coagulação, no caso da hemofilia, mas tem outras doenças também, outros distúrbios de coagulação, quais seriam? Temos outros, porque temos várias proteínas que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, existe uma outra que é também bastante comum, que é a doença de von Willebrand, que parece muito hemofilia, mas acomete mais meninas, mulheres, enquanto que a hemofilia acomete mais meninos, né? Mas existem outras alterações do sangue que são mais raras, mas também tem que prestar atenção, e sempre a gente vai observar esse aumento do sangramento dessas pessoas, motivando a investigação. E aí o diagnóstico preciso para poder tratar de uma forma mais precisa. E aí esse diagnóstico do exame também específico que vai definir, fechar o diagnóstico da hemofilia. Isso, a gente tem que fazer a dosagem do fator da coagulação para poder saber qual é a hemofilia ou qual é o distúrbio da coagulação específico e a partir daí fornecer o tratamento adequado. É possível também que isso seja descoberto, por exemplo, já naquele momento de fazer a cirurgia, é feito a pedido dos exames, né, de coagulação, e aí a pessoa que tem problema de hemofilia vai apresentar isso. Por isso que é importante essa consulta pré-operatória que é feita, que justamente vão ser vistos esses exames de triagem da coagulação para ver se tem alteração, investigar qual é o distúrbio da coagulação e também o histórico de sangramento, porque a maioria dos distúrbios de coagulação, como a hemofilia, são alterações genéticas, então a gente vai observar em outros pacientes, outras pessoas da família. 3328-7666, o telefone para a sua participação já está aqui disponível, tá? A gente pode mandar também a sua pergunta aqui para a nossa produção, será sempre bem-vinda, a sua dúvida sempre ajuda a esclarecer. Tem algumas pessoas que aparecem com umas manchas roxas, né, roxeadas na pele, e isso tem alguma relação com questão sanguínea, Jamil? Pode ser que tenha, sim. Merece ser investigado. Então, quem tem alterações, sangramentos maiores, ele deve procurar um médico, alguém para fazer uma avaliação inicial e ver justamente se é um distúrbio de coagulação ou se é uma outra causa. As causas de manchas roxas são diversas, então tem que ser avaliado com detalhe para poder não fazer diagnóstico, vamos dizer, pela internet. Achar que o amigo tem, eu também vou ter. Olha, já que você falou sobre essa questão da internet, vou só criar um parêntese aqui dentro do nosso assunto, que é hemofilia, e os ouvintes podem ligar, também fazer outras perguntas relacionadas ao sangue. Jamile está aqui disponível para esclarecer as dúvidas. Mas tem uma questão que tem chamado muito a nossa atenção, inclusive também motivou, além do dia do hemofílico celebrado em 4 de janeiro, a autohemoterapia. O que é isso? É uma prática que está sendo feita de forma sem orientação, clandestina, poderia dizer. Alguns profissionais, eu tenho notícias não confirmadas, inclusive entrei em contato com o Conselho de Enfermagem aqui do estado da Bahia, que não confirmou essa informação, que teriam enfermeiros fazendo esse tipo de prática. Que seria a retirada, eu gostaria que a Jamile explicasse um pouquinho o que seria a autohemoterapia e se há alguma comprovação científica, como é que a comunidade dos hemoterapeutas falam sobre esse tema. Primeiro, o que é a técnica? Não, a gente não pode nem falar sobre a autohemoterapia, porque a autohemoterapia não existe como prática médica, não é aprovada pela Sociedade Brasileira de Hematologia, nem externamente. Então é uma situação, é um ponto que a gente não pode nem discutir, porque não temos nem conhecimentos científicos que comprovem sua eficácia e pode trazer riscos para o paciente.
Então, não dá pra gente falar sobre um assunto que a gente não tem base nenhuma científica que possa comprovar a eficácia. Tecnicamente, o que chegou aqui para nossa produção em termos de informação sobre isso, o que seria a extração do sangue venoso, né, de uma pessoa e a sua reinjeção na mesma pessoa por via intramuscular. Então você retira uma quantidade de sangue, isso é feito geralmente por um profissional da área de saúde que não está com a recomendação do conselho de referência para fazer isso dito pela própria presidente do conselho, e depois reaplica. Tem algumas pessoas pagando, fazendo esse tipo de técnica, né? E já fizeram várias vezes, recebendo esses profissionais para fazer. A orientação que a gente dá é que isso não tem base científica. Se alguém tem alguma informação além dessa que nós estamos passando aqui, por favor, entre em contato com a produção do Saúde no Ar. O fato é que não há uma comprovação científica e tudo envolve risco, gente, tá? É importante procurar com responsabilidade um profissional. Geralmente quem está buscando isso está querendo a cura para alguma doença. Melhor mesmo é fazer a procura, a orientação num profissional que pode te dar informações mais seguras. Então, hemoterapia definitivamente não tem base científica até então para que a gente possa falar. Então, cuidado com essa prática. Se você ouviu, a gente estava recebendo vídeos, buscando na internet essa informação e fazendo aleatoriamente essa prática. Bom, então, tá aí o nosso alerta. Ainda falando sobre hemofilia, uma vez diagnosticada a hemofilia, qual é o procedimento, qual é o tratamento indicado para essa pessoa, Jamília? Então, o pilar do tratamento é repor o fator da coagulação por via da venosa, né, pela veia, que está faltando. Então, se é o hemofílico A, a gente faz a reposição do fator 8, se é o hemofílico B, a reposição do fator 9. Então, essa reposição ela pode ser no momento que aconteceu um trauma, um acidente, ou seja, um sangramento. Então, você faz o fator na hora que aconteceu o sangramento para parar o sangramento, ou profilaticamente, no caso de vou fazer um procedimento cirúrgico, vou fazer um procedimento com risco de sangramento, eu recebo o fator antes. Ou hoje a gente tem um tratamento que foi o que mudou muito a história da hemofilia, que é um tratamento profilático para aqueles hemofílicos que são considerados graves, que tem sangramento espontâneo, para que ele tome o fator 1, 2, 3 vezes por semana, conforme a orientação do médico assistente dele, para evitar que tenha sangramento. E isso mudou muito a história da hemofilia, porque proporcionou a eles qualidade de vida. Hoje o hemofílico, ele tem uma qualidade de vida, ele pode fazer atividades físicas de forma controlada, claro, mas pode fazer, pode viajar, pode ter várias outras atividades do dia a dia que tornam ele com uma vida mais normal. Então tem alguns mitos, né, e não verdades relacionadas à hemofilia, que às vezes quando aparece em filme, até em televisão, já colocou há muito tempo alguns personagens em novela, às vezes traz uma informação que não é de fato aquela que é a realidade do paciente, né? Na verdade, o tratamento da hemofilia tem mudado muito nos últimos, não vou dizer nem 10 anos, nos últimos 5 anos, 10 anos, quando já se instituiu o Brasil, ele tem grande quantidade de fator, então ele consegue atender, suprir os pacientes que necessitam do uso do fator da coagulação. A gente conseguiu melhorar a forma de tratar esses pacientes, dando esse fator profilático. E os hemocentros, que são os locais de referência desses pacientes, trabalham com equipes multidisciplinares. Então, no Hemoba mesmo, nós temos psicólogo, fisioterapeuta, odontólogo, enfermagem, assistente social. E esse trabalho da equipe multidisciplinar propiciou isso também. Então eles apresentam uma articulação mais saudável, apresentam um estado de saúde de uma forma geral melhor, e aí eles podem ter a vida mais normal. Então eu digo que a hemofilia ainda vai mudar muito, porque nós temos novos avanços que daqui a pouco vão chegando gradativamente, e o Brasil é um país que tem investido no tratamento desses pacientes. Então a gente tem observado uma melhoria incrível na qualidade de vida desses pacientes. Embora que seja... Pois é, que bom, né? Que boa notícia que a gente está avançando também nesse setor. Porque alguém pode dizer, bom, mas a hemofilia não atinge muitas pessoas, não acomete muitas pessoas, mas todas merecem ter um atendimento qualificado. Né? Nós na Fundação Hemoba, a gente tem em torno de 1.100 pacientes com coagulopatia, sendo que deles mais de 700 pacientes têm hemofilia A e em torno de uns 200 e poucos têm hemofilia B.
Então não é tão pouco quando a gente formos pensar em mais de 1.000 pacientes, né, com coagulopatias. Ok, coagulopatias. Lauro de Freitas está chamando a gente. Tem ouvinte de lá querendo participar. 3328-7666, bom dia. Caiu a ligação? Não? Está na linha? Ivan, 3328-7666. A gente pede que o nosso ouvinte possa voltar a ligar. Sua pergunta é muito bem-vinda, muito importante aqui para o nosso programa. Está na linha ainda? Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Vamos lá, sua dúvida, querida. Não quer se identificar, é isso? Ouvinte anônimo. Eu liguei o rádio agora e estava ouvindo você falar sobre a autohemoterapia, né? Sim. Então, eu estou fazendo, meu marido também, e tem algumas vizinhas que estão fazendo também. E graças a Deus a gente está se sentindo muito bem. Sim. E uma pergunta que eu queria fazer é: meu esposo, ele é diabético, ele tem diabetes na retina, inclusive, né? Tá meio cego já, está perdendo a visão. De um olho ele está perdendo, do outro ele está perdendo. E esses dias ele apareceu com um sangramento na garganta. Aí eu... Aqui é hemoterapeuta, especialista em sangue. Bom dia. Na verdade, podem ter outras causas de sangramento que não a hemofilia, que é o que a gente está discutindo hoje. Então é interessante que seu esposo vá a uma unidade de saúde para verificar a causa de sangramento, principalmente por ser na garganta, que é um local bem específico e pode ter outras causas inflamatórias diversas, e é importante investigar. Falando aí para essa nossa ouvinte que falou da autohemoterapia, uma técnica que está sendo feita por várias pessoas, ela explicou, ela mesma está fazendo, outras vizinhas. O Saúde no Ar, inclusive, vai trazer um debate sobre esse assunto para que a gente possa explicar melhor à comunidade. Mas a informação que a gente tem, gente, é a seguinte, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, também considera que a técnica pode oferecer risco e que não existe pesquisa comprovando a sua eficácia. Em fevereiro de 2015, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota reforçando que a autohemoterapia não tem eficácia comprovada e que os médicos são proibidos de praticar essa técnica. Então, o alerta aí do Saúde no Ar para quem vem fazendo a hemoterapia sem uma orientação específica. Voltando ainda à hemofilia, tratamento aqui no estado, né? As pessoas que têm o diagnóstico, como é que é conduzido o tratamento dela, Jamila? Então, em todo o Brasil existem os hemocentros, né? O Hemoba é um hemocentro, que eles são responsáveis por tratar, acompanhar esses pacientes. Visto que o fator de coagulação, que o Brasil, o governo, o Ministério da Saúde que compra, encaminha para nossos hemocentros, ele precisa ficar em um local. E a partir daí a gente vai distribuindo de acordo com os pacientes que são cadastrados e que vão necessitar o uso dessa medicação. Então não adianta ir só na unidade de emergência para fazer diagnóstico só e acompanhar. Precisa estar cadastrado em algum hemocentro para ter disponibilidade desse fator para ser utilizado. Pergunta chegando aqui no nosso ouvinte através do WhatsApp, ele quer saber o seguinte: a hemofilia tem cura? Tá? Ele diz que acha que não, já ouvi falar que não tem, mas eu queria ter uma resposta mais técnica. E se existe algum alimento que possa aumentar os sintomas ou até mesmo amenizar os sintomas da hemofilia? Eu posso dizer que ainda não tem cura, né? Nós estamos num processo de muitas mudanças tecnológicas, então não podemos dizer que daqui a um tempo não tem a cura. Mas a gente tem tratamento e, como eu te disse, tratamento que permite uma boa qualidade de vida para esses pacientes. Então, a gente não tem alimentos que são proibidos para os pacientes hemofílicos. Existem aqueles mitos das substâncias, dos alimentos verdes, que devem ser, que ele deve estar falando, que aumenta o risco de sangramento, mas não, na hemofilia a gente não tem essa contraindicação, nem alimentos que possam melhorar, diminuir o risco de sangramento. A gente tem que cuidar da saúde para evitar a obesidade, sobrepeso, porque o peso em excesso leva a um desgaste das articulações, né? A um maior número de sangramentos dessas articulações. Então, é bom manter a saúde e manter o peso adequado. A gente não fala de prevenção, que é uma doença hereditária, mas essa prevenção secundária aí seria a qualidade de vida. Isso, manter uma atividade física adequada para a doença, né, sob orientação da equipe médica, da fisioterapeuta, e ter uma alimentação mais saudável para manter um peso adequado e evitar sobrecarga articular, é importante.
Não existe, existem alguns remédios sim que devem ser evitados no hemofílico, né, como os anti-inflamatórios, e aí é um ponto interessante, porque muitas vezes quando o hemofílico, principalmente aquele que eu falei leve, que não tem muito sangramento, né, tem um trauma no joelho, o joelho incha e acha que é uma artrite, a primeira coisa que ele quer tomar é anti-inflamatório. E às vezes o ácido acetilsalicílico, AS, então é pior, ele pode aumentar o sangramento. Mas a maioria dos outros medicamentos pode ser utilizado com prescrição médica, orientação, tranquilamente. Aliás, anti-inflamatório vem sendo um medicamento, gente, é um alerta também que a gente faz, já que estamos no programa de saúde. Hoje tudo é anti-inflamatório. Você compra um anti-inflamatório de forma simples na farmácia, está com uma dor. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu tomava antes antibiótico, analgésico, passou a não fazer mais efeito, agora eu tomo anti-inflamatório que resolve. É um risco grande. É um grande risco. Risco porque tem vários outros efeitos colaterais do anti-inflamatório e o uso crônico desse anti-inflamatório é complicado. Para o paciente hemofílico pode induzir até sangramento do estômago, sangramento gastrointestinal. Então, tem que ter muito cuidado com a utilização dessas medicações. 3328-7666, o telefone aqui do Saúde no Ar, também a sua participação aqui através do nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da produção, 996813998. Mande aí a sua pergunta e participe desse tema. Dia 4, portanto, é o dia do hemofílico, né? Tem alguma atividade, alguma coisa para esse público? Dia 4, ele foi considerado o dia do hemofílico aqui no Brasil. Sim. Nós temos o dia 13 de abril, que é o dia mundial da hemofilia. Sim. E esse dia geralmente fazemos várias atividades na própria Fundação Hemoba com os hemofílicos e a população hemofílica do estado já está acostumada com essas atividades, já espera, aguarda esse momento. Então no dia 4 a gente tem sempre feito entrevistas, divulgado um pouco mais sobre o tema, falado mais sobre o assunto, para que a população toda consiga entender um pouco melhor. Ok, então abril vai ser aí o grande dia também, né, para falar mais sobre a doença que preocupa, até porque, claro que tem não a cura, mas o tratamento e o controle, mas ainda tem muito óbito, Jamile. A doença pode levar a óbito quando ela não é cuidada devidamente? Pode. Então, assim, a maioria dos casos de sangramento são articulares, como eu falei, né? Então, vamos ter em torno de 70% até dos casos são articulares. A gente tem outros casos de sangramentos musculares e abdominais, mas a gente tem casos de 5% em torno disso, de sangramento do sistema nervoso central, que são as hemorragias da cabeça, principalmente pós-trauma. Então a gente tem que pensar que o paciente, tanto familiar, tem que entender que o paciente que tenha um distúrbio de coagulação, tem uma hemofilia, ele tiver um trauma, ele precisa procurar uma unidade de saúde para ser tratado prontamente. E a equipe de saúde também tem que ter essa consciência de que é um paciente que não pode aguardar muito. Ele precisa ser avaliado e instituído a terapêutica adequada o mais rápido possível, porque ele tem risco de morrer, sim, por sangramento. E vem a nossa pergunta aqui do Jorge: quem não possui recursos financeiros, tem atendimento adequado, ou seja, o atendimento lá no Hemocentro, no Hemoba, tem condições de atender toda a população de hemofílicos aqui do estado? Como é que vocês estão preparados para essa demanda? É a pergunta do nosso ouvinte. Eu costumo dizer que a hemofilia é uma doença um pouco mais democrática, porque todos os pacientes, mesmo até os que têm convênio, eles vão ser cadastrados no Hemocentro. Então, eles precisam ser cadastrados no Hemocentro para receber o fator, eles terminam sendo acompanhados no Hemocentro. Então, o paciente do SUS, ele é atendido no Hemocentro com a mesma qualidade, recebe o mesmo fator da coagulação e tem acesso à mesma equipe multidisciplinar. E todos são assistidos de uma forma adequada. A gente consegue atender todos esses pacientes. Ok, saindo um pouco desse campo, né, da hemofilia, que é a doença que nós estamos tratando hoje, mas falando mais sobre a questão da qualidade do sangue. Às vezes se preocupa pouco com ele, a importância que tem o sangue e como cuidar de forma preventiva para que o nosso sangue seja realmente um canal, um veículo de saúde. Pois é, vou pegar ainda o gancho na hemofilia, qualidade do sangue. Então o sangue, ele é vital, né? Importantíssimo para a vida. Nele a gente tem as hemácias, que são as responsáveis pela oxigenação do nosso corpo, as plaquetas que auxiliam na coagulação e os leucócitos, que são células de defesa. E o hemofílico também precisa cuidar disso, porque quando não tem um risco de sangramento, quando não temos uma alimentação adequada, a gente tem um risco maior de ter anemia. Então a anemia causa fraqueza,
causa outras alterações, dificuldade de concentração. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação. Cuidado também, fazer aqueles exames preventivos, acompanhamento com o médico regularmente, para ver questões de infecções, tá? E observar que nem sempre sangramento e mancha roxa é hemofilia. Existem outras causas também do sangue que podem levar a sangramentos, as manchas roxas, e precisam ser avaliadas também adequadamente. Exatamente. Então, quando aparece algum problema, né, no sangue, inclusive tem muitas pessoas que são doadoras ou que não são doadoras, não podem fazer a doação de sangue exatamente porque está com algum fator que compromete isso. Quais seriam esses fatores? Então, quando a gente vai doar sangue, passa-se por uma triagem. Nessa triagem são feitas aquelas perguntas que muitos falam, são perguntas que vão saber da minha vida. Na verdade, são perguntas importantes para proteger tanto o doador quanto o receptor. Muitas vezes a gente pensa só naquelas doenças, HIV, hepatite, são as doenças sexualmente transmissíveis pelo sangue. Mas, na verdade, são outras doenças como anemia. Um indivíduo que tem anemia, ele não pode doar sangue, porque ele corre risco de ter piora dessa anemia. Um paciente que tem um distúrbio hemorrágico, ele não pode doar sangue, porque ele corre o risco de ter hemorragia. Um doador que tem um distúrbio hemorrágico, ele tem risco de ter hemorragia na doação do sangue. Então, esses cuidados que são atentados na hora de doar. Então, naquela entrevista, naquela triagem inicial, são observados esses pontos para evitar colocar em risco o doador e também colocar o receptor, o paciente que irá receber esse sangue. Com certeza. Então, cuidar da saúde de forma integral, e o sangue realmente é esse canal, né? Esse veículo, Jamile, que leva todas as substâncias, enfim, cuida, né? Faz parte integral do nosso sistema. Alguma dica, alguma orientação para que a gente possa ter mais saúde, mais qualidade de vida, pensando a partir das doenças do sangue? Ter uma boa alimentação, cuidar do peso, da saúde do corpo, fazer atividade física regular, evitar excesso de bebidas alcoólicas, evitar tudo em excesso. Isso é o que é mais importante, porque a gente consegue equilibrar. Se a gente faz as coisas com cautela, dosando tudo em uma quantidade equilibrada, a tendência é a gente ter uma qualidade de vida melhor. Bom senso sempre, né? As escolhas, aquilo que a gente falava. E mais uma vez, então, um convite para os doadores de sangue. Nós estamos, como falei, num período crítico, que há uma baixa nos estoques e uma maior demanda até o carnaval. Infelizmente, a gente acaba precisando mais, né, das unidades de urgência, de emergência, acabam solicitando mais do Hemocentro bolsas de sangue. Com certeza. E esse período é um período que as pessoas viajam, é um período que as pessoas vão para as festas e que vamos chegar naquela fase das viroses também. Então temos que fazer um hábito essa doação, temos que tentar doar sempre, independente de ser para uma pessoa específica, mas doar porque pensando que pode ser que a gente mesmo, em uma situação imprevista, a gente possa necessitar desse sangue que foi doado espontaneamente por alguém em algum momento. Feito então o convite, muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigada pela oportunidade, espero que a gente possa sempre ter esse canal aberto para falar um pouco mais sobre essas doenças que trazem dúvidas para a população e a gente esclarecer. Obrigada pela oportunidade.